O clamor dos filhos de Israel subia ao céu, um grito de dor e desespero sob o chicote egípcio. O faraó, em sua crueldade, ordenara a morte de todo menino hebreu. A escuridão parecia engolir a promessa de Deus. Mas é na mais profunda escuridão que a luz divina muitas vezes decide brilhar com mais intensidade. Em meio a essa angústia, na tribo de Levi, nasceu um menino. Sua mãe, Joquebede, e seu pai, Anrão, viram que ele era formoso, especial. Desafiando a ordem cruel do faraó, esconderam-no por 3 meses, mas não podiam escondê-lo para sempre. Em um ato de fé desesperado e cheio de esperança, Joquebede preparou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, colocou o bebê dentro e o depositou entre os juncos à beira do rio Nilo, o mesmo rio que engolia tantos outros bebês hebreus. Sua irmã, Miriam, ficou à distância, observando. A providência divina agiu de forma inesperada. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar e encontrou a cesta. Ao abrir, viu o bebê chorando. Seu coração se moveu de compaixão. Miriam, astutamente, aproximou-se e ofereceu chamar uma ama de leite hebreia. A princesa concordou. E assim, o bebê foi levado de volta para os braços de sua própria mãe para ser amamentado e cuidado, sob o patrocínio da filha do faraó. Quando o menino cresceu, Joquebede o levou à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e ela lhe deu um nome que ecoava sua origem e sua salvação: Moisés, que significa tirado das águas. Aquele que seria o libertador foi resgatado do mesmo lugar que era o instrumento de morte para seu povo. Moisés cresceu na corte egípcia, recebendo a melhor educação, instruído em toda a sabedoria dos egípcios, tornando-se poderoso em palavras e obras, um hebreu no coração do império que oprimia seu povo. Aos 40 anos, Moisés, consciente de sua origem, saiu para visitar seus irmãos hebreus e viu sua dura servidão. Testemunhou um egípcio espancando um hebreu. Em um acesso de ira e justiça, olhando para um lado e para outro e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, um deles o confrontou. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Acaso pensas matar-me, como mataste o egípcio? Moisés percebeu que seu ato era conhecido e que o faraó certamente o procuraria para matá-lo. Teve medo e fugiu do Egito. Encontrou refúgio na terra de Midian, no deserto. Ali, casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, e tornou-se pastor de ovelhas. 40 anos se passaram no silêncio e na solidão do deserto, um tempo de preparação e purificação, longe do poder e da glória do Egito. Deus estava moldando seu instrumento. Estando Moisés pastoreando o rebanho de Jetro, chegou ao monte Horebe, o monte de Deus. E ali, em meio ao deserto árido, teve uma visão extraordinária, uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou para ver, e do meio da sarça, Deus o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Tremendo, Moisés respondeu: Eis-me aqui. Deus ordenou que ele tirasse as sandálias, pois o lugar em que estava era terra santa. E então, Deus se revelou de uma forma poderosa: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A aliança estava viva. E Deus continuou: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes. Conheço os seus sofrimentos. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. E então, a ordem que mudaria a história. Vai, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, hesitante, alegou sua incapacidade, sua dificuldade de falar. Mas Deus prometeu estar com ele, deu-lhe sinais para autenticar sua missão: a vara que virava serpente, a mão que ficava leprosa e voltava ao normal, e designou seu irmão Arão para ser seu porta-voz. De volta ao Egito, Moisés e Arão confrontaram o Faraó. Exigiram, em nome do Senhor, o Deus de Israel, que ele deixasse o povo ir para celebrar uma festa no deserto. O Faraó, endurecido em seu coração e em seu poder,
recusou-se e, pior, aumentou a carga de trabalho dos israelitas, exigindo que fizessem tijolos sem receber palha. O sofrimento do povo aumentou, e eles murmuraram contra Moisés e Arão. Mas Deus estava no controle. Para que o faraó e todo o Egito soubessem quem era o Senhor, Deus enviou uma série de pragas devastadoras sobre a terra, cada uma atacando uma divindade egípcia ou um aspecto de seu poder e segurança. A água transformada em sangue, as rãs, os mosquitos, as moscas, a peste no gado, as úlceras, a chuva de pedras e fogo, os gafanhotos, as trevas. A cada praga, o faraó prometia deixar o povo ir, mas assim que a praga cessava, ele endurecia seu coração novamente. A 10ª praga seria o golpe final, um juízo terrível sobre o Egito e sobre todos os seus deuses. Deus ordenou a Moisés que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem mancha, de 1 ano, e passasse o sangue nos umbrais e nas vergas das portas de suas casas. Deveriam comer a carne assada às pressas, com pães ázimos e ervas amargas, prontos para partir. Naquela noite terrível, o anjo da morte passou pela terra do Egito. Em toda a casa egípcia, do palácio do faraó, a cabana do escravo, o primogênito morreu. Mas onde o anjo viu o sangue do cordeiro nas portas, ele passou por cima, poupando as vidas dos primogênitos israelitas. Era a Páscoa do Senhor, a celebração da libertação pela morte do cordeiro, um prenúncio do verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O faraó, quebrado pelo golpe final, chamou Moisés e Arão no meio da noite e implorou que levassem os israelitas para fora do Egito imediatamente. E assim, após 430 anos de escravidão, o povo de Israel saiu do Egito, não de mãos vazias, mas carregando os despojos que os egípcios lhes deram apressadamente. Eram cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças, uma vasta multidão, guiada por Deus em uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas o faraó, em sua obstinação, logo se arrependeu de tê-los deixado ir. Reuniu seu exército, seus carros e cavaleiros, e perseguiu os israelitas, alcançando-os acampados à beira do Mar Vermelho. O povo, vendo o exército egípcio se aproximar, entrou em pânico e murmurou contra Moisés. Não havia sepulcros no Egito para nos trazeres a morrer no deserto? Mas Moisés disse ao povo: Não temais, estai firmes e vede a salvação do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E Deus ordenou a Moisés que estendesse sua vara sobre o mar. Um vento oriental forte soprou a noite toda, dividindo as águas do Mar Vermelho. As águas se amontoaram como muros de cada lado, e o povo de Israel passou a pé enxuto pelo meio do mar. Quando os egípcios os perseguiram, Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão novamente. As águas voltaram ao seu lugar, engolindo o faraó e todo o seu exército. Nenhum só egípcio sobreviveu. O povo de Israel viu o grande poder com que o Senhor agiu contra os egípcios, temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. A libertação espetacular do Egito foi apenas o começo. A jornada pelo deserto seria um teste de fé, uma escola onde Deus ensinaria seu povo a depender dele e a viver segundo sua lei. No deserto, o povo murmurou por falta de comida e água. Deus, em sua misericórdia, proveu maná do céu todas as manhãs e codornizes à tarde. Fez brotar água da rocha em Horebe. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com Israel. Em meio a trovões, relâmpagos, fumaça e o som de uma trombeta, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra, o resumo de sua lei moral. Deu também leis civis e cerimoniais, instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, a tenda sagrada onde sua presença habitaria no meio do povo, e para o sacerdócio levítico, liderado por Arão e seus filhos. Israel se tornou uma nação teocrática, regida diretamente por Deus. Mas a fragilidade humana e a inclinação para a idolatria logo se manifestaram. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, o povo, impaciente, pediu a Arão que lhes fizesse deuses para ir adiante deles. Arão cedeu à pressão, recolheu o ouro do povo e fez um bezerro de ouro.
O povo celebrou, oferecendo sacrifícios e se entregando à libertinagem, dizendo: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Deus, irado, quis destruir o povo, mas Moisés intercedeu por eles. Ao descer do monte e ver a idolatria, Moisés, em justa indignação, quebrou as tábuas da lei, destruiu o bezerro de ouro e puniu os idólatras. O incidente do bezerro de ouro revelou a profundidade da inconstância do coração humano e a necessidade constante da misericórdia e da intercessão. Após o Sinai, a jornada continuou. Chegaram à fronteira de Canaã, a terra prometida. 12 espias foram enviados para explorar a terra. 10 voltaram com um relatório desanimador, focando nos gigantes e nas cidades fortificadas, instigando o medo e a incredulidade no povo. Apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo, confiando na promessa de Deus. O povo, em sua falta de fé, recusou-se a entrar na terra e desejou voltar para o Egito. Deus, em seu juízo, decretou que aquela geração, exceto Josué e Caleb, morreria no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia que os espias exploraram a terra. Uma punição severa pela incredulidade, mas também um tempo para uma nova geração crescer, uma geração que dependeria mais de Deus. Durante 40 anos, Israel peregrinou pelo deserto, aprendendo lições amargas sobre obediência e confiança. Moisés os liderou, julgou, ensinou a lei, intercedeu por eles. Viu a velha geração morrer e a nova crescer. Conduziu-os de volta à fronteira de Canaã. No final dos 40 anos, no Monte Nebo, Deus mostrou a Moisés toda a terra prometida, de Gileade até Dan, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó. Moisés viu a terra, mas não entrou nela por causa de sua própria falha anterior, bater na rocha em vez de falar com ela, em Meribá. Aos 120 anos de idade, com os olhos ainda bons e o vigor intacto, Moisés, o maior profeta e líder que Israel já conheceu, morreu ali no monte, segundo a palavra do Senhor. Deus mesmo o sepultou em um vale na terra de Moabe, mas ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. O serviço de Moisés estava completo. Ele conduziu o povo até a porta da promessa, mas não a cruzou com eles. O manto da liderança caiu sobre Josué, o fiel servo de Moisés, o guerreiro que estivera ao lado de Moisés desde o início, um dos poucos da geração antiga que permaneceu. Deus encorajou Josué, prometendo estar com ele, assim como estivera com Moisés. A tarefa de Josué era clara: conquistar a terra prometida. Sob a liderança de Josué, o povo de Israel cruzou o rio Jordão em seca, um milagre que ecoou a travessia do Mar Vermelho. Tomaram Jericó de forma espetacular, com o toque das trombetas e o grito do povo. Travaram batalhas contra os reis cananeus, muitas vezes com a intervenção direta de Deus, como o sol e a lua parando em Gibeão. A conquista foi longa e difícil, mas a promessa de Deus se cumpriu. A terra foi tomada e dividida entre as 12 tribos de Israel. Após a morte de Josué e dos anciãos que se lembraram das grandes obras do Senhor, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fizera por Israel. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Começaram a adorar os deuses de Canaã, Baal, Astarote e outros ídolos. Este foi o período dos juízes, um tempo de anarquia espiritual e política. Sem um rei e sem um líder profético constante, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. O ciclo se repetia dolorosamente. Israel pecava contra Deus, servindo a ídolos. Deus, em seu juízo, os entregava nas mãos de opressores, mesopotâmios, moabitas, cananeus, midianitas, filisteus, amonitas. O povo, em sua aflição, clamava ao Senhor. Deus, em sua misericórdia, levantava um juiz para libertá-los. Havia um período de paz sob o juiz. O juiz morria, e o ciclo recomeçava, muitas vezes pior do que antes. Vários juízes se levantaram. Otniel, Eude, Sangar, Débora, uma profetisa e juíza, que liderou Israel à vitória com Baraque. Gideão, o homem que, com apenas 300 homens,
derrotou o vasto exército midianita. Abimeleque, um antijuiz que se fez rei e trouxe destruição. Jefté, o guerreiro que fez um voto trágico. E o famoso Sansão, o homem de força sobre-humana, consagrado a Deus desde o ventre, mas cuja vida foi marcada por paixões e fraquezas, usado por Deus, apesar de seus fracassos, para começar a libertar Israel dos filisteus. O livro de Juízes é um testemunho sombrio da infidelidade humana e da paciência e misericórdia de Deus. Mesmo na anarquia, Deus não abandonou completamente seu povo, levantando libertadores quando eles clamavam. No final do período dos juízes, surge a figura de Samuel. Nascido em resposta à oração fervorosa de sua mãe Ana, Samuel foi consagrado a Deus desde a infância e serviu no tabernáculo sob o sacerdote Eli. Ele cresceu como um profeta reconhecido em todo Israel, o último dos grandes juízes. Durante o ministério de Samuel, o povo, cansado do ciclo de opressão e da corrupção dos filhos de Samuel, pediu a ele que lhes desse um rei, como o têm todas as nações. Este pedido desagradou a Samuel e a Deus, pois rejeitava a Deus como seu verdadeiro rei. No entanto, Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo, advertindo-os das consequências de ter um rei humano. Deus dirigiu Samuel a ungir Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel. Saul começou seu reinado com humildade e sucesso militar. Mas, com o tempo, a desobediência e a soberba marcaram seu governo. Saul desobedeceu às ordens diretas de Deus, dadas por meio de Samuel, como esperar por Samuel para oferecer sacrifícios e destruir completamente os amalequitas. Por causa de sua desobediência, Deus rejeitou Saul como rei e disse a Samuel: "O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração." Enquanto Saul continuava a reinar, atormentado por um espírito mau e pela inveja, Deus enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé. Deus disse a Samuel que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei. Samuel viu os filhos mais velhos, impressionantes em sua aparência, mas Deus o advertiu: "Não olhes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração." Jessé apresentou 7 de seus filhos, mas nenhum foi escolhido por Deus. Samuel perguntou se havia mais algum filho. Jessé respondeu que havia o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. Samuel insistiu que o trouxessem. E assim, o jovem pastor foi chamado do campo. A história da monarquia em Israel estava prestes a tomar um novo rumo, um rumo que levaria à linhagem da qual viria o Rei Eterno. Mas essa é uma história para outra hora. Paramos aqui, no limiar da ascensão daquele que seria o Rei segundo o coração de Deus, o antepassado terreno de nosso Senhor Jesus Cristo.